Ai, 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 hoje nós vamos falar sobre sangue. Olá, gente, todo mundo bem? Como é que estamos? Medo de vampiro? Bom, é isso aí. Vamos falar um pouco sobre sangue, ou melhor, vou falar sobre sangramento. Eu estava preparando esse vídeo, estava bolando ele, estava deixando essa ideia germinar na minha mente, como é que eu ia passar algumas informações aqui sobre sangramento para vocês. Quando veio para mim um comentário, tá, que eu vou até ler para vocês, espera um pouquinho, só que eu vou abrir esse comentário. Comentário feito pelo Marcelo Fonseca. Olá, Marcelo, tudo bom? Obrigado pelo comentário. Ele está escrevendo assim para mim. Mais uma excelente explicação, mestre Celso, obrigado. Realmente esse conceito de plenitude e eficiência é muito confuso e quase não uso esse conceito em meus diagnósticos. Ele está respondendo num vídeo que eu fiz recentemente aqui, falando sobre muita energia, pouca energia, tá? Excesso de eficiência de energia. Aí ele continua. Agora já ouvi uma vez um conceito que até hoje nunca achei em literatura. Certa vez, ele diz aqui, ele ouviu um professor de acupuntura dizer que ao retirarmos a agulha de alguns pontos, se esse ponto sangrar é sinal de plenitude no sangue do indivíduo. E se não sangrar é deficiência. De verdade não acreditei nisso, mas confesso minha curiosidade, o porquê alguns pontos sangram e outros não. Bom, foi esse comentário então que o Marcelo fez aqui pra gente. Tá? Obrigado pelo comentário, Marcelo, mais uma vez. E eu já dei uma breve resposta para ele que eu estou complementando através desse vídeo agora. Que é o seguinte, bom, o que esse professor afirmou quando há um sangramento, há um excesso de energia, de fato, ele indicaria um excesso de energia. Não necessariamente por causa, como foi dito lá, uma plenitude dos órgãos Zang. Tá? Você pode ter um sangramento também indicando uma estagnação de energia Yin. Tá? Então, o sangramento na visão da medicina chinesa é um sinal de que há uma energia estagnada e que essa energia então está sendo liberada, tá? E essa liberação está acontecendo na forma do sangue, porque sangue na medicina chinesa também é um tipo de energia. Okay? Então, o sangramento muitas vezes é um bom sinal. Tá? Por exemplo, tem um ponto que costuma sangrar muitas vezes. Tá, é o pontinho Intang. Tá? O ponto Intang é um ponto que está localizado aqui, ó, no meio da testa. Tá? Esse ponto ele acalma a mente. Quando a mente está muito agitada, então se uma pessoa está com muita ansiedade por causa de muitos pensamentos, a gente pode estar usando esse ponto Intang. E muitas vezes quando a gente retira a agulha, esse ponto pode haver um sangramento desse ponto, ok? Esse sangue muitas vezes, então, inclusive, vem com uma aparência mais escura, meio grossa, indicando para nós, dentro da visão da acupuntura, que o ponto estava com uma estagnação, uma retenção muito grande de energia. É como se o ponto não tivesse sobrecarregado nessa tentativa dele de acalmar a mente da pessoa. E quando é feita a acupuntura, essa energia está saindo na forma de sangue. Okay? Tanto é que existe na acupuntura, tá? Faz parte de alguns tratamentos, não acupuntura especificamente, mas existe o tratamento então, que envolve técnicas de sangria. Técnicas essas que não vieram propriamente da China, técnicas chinesas, mas que se proliferaram principalmente na Índia. Tá, onde eles também fazem outras técnicas, como forçar o vômito, fazer sangrias de fato, ou seja, não sair só algumas gotinhas de sangue, não, é para liberar o sangue que está dentro da pessoa, um sangue que estaria estagnado dentro do corpo. Tá? Na Europa se fazia muito técnicas de sangramento usando sanguessugas também, tá? Então tem gente que inclusive continua fazendo isso nos dias atuais. Não estou aconselhando você a sair criando sanguessuga por aí. Também não vai no brejo mais perto da sua casa pegar umas bichinhas lá para tirar o sangue de ninguém. Tá? Pode vir doenças com isso. Tá? Mas existem essas técnicas que provocam sangramento. O sangramento então é uma forma de você haver uma liberação dessa energia. Uma técnica conhecida também aqui como Gua Sha, que a gente usa uma espécie de uma espátula feita de osso ou de cerâmica, tá? Muitas vezes uma colher
também pode ser usado para fazer uma raspagem na pele. Tá? Você pega essa colher, tá? E fica raspando a colher na pele da pessoa até que a pele fique bem avermelhada, e em alguns casos até que haja liberação de sangue, tipo como se estivesse saindo sangue pelos poros da pessoa, na tentativa então de eliminar um sangue que está preso dentro do corpo. Existem algumas técnicas de sangria feita com ventosas, okay? De fazer pequenos furos na pele, ou então pequenos cortes, e depois era feita a aplicação da ventosa, para que a ventosa então puxasse o sangue que está parado dentro do corpo. Ou você pode fazer uma forma até um pouco mais light nesse caso. Você pode fazer a aplicação da ventosa e deixar por tempo suficiente para que haja formação de um hematoma. Tá? Então, a consequência normal, muitas vezes, a formação de hematomas quando a gente faz a aplicação de ventosas. Vou falar de ventosas um pouco mais profundamente em outros vídeos também para vocês. Inclusive ventosas ficou muito famoso, se tornou mais popular o uso de ventosas em uma das últimas Olimpíadas, em que um nadador campeão olímpico, o Michael Phelps, se eu não me engano, ele apareceu entre as competições com marcas de formato redondo, tá? Arroxeadas. Aí se descobriu que ele fazia essa técnica milenar chinesa, milenar oriental, na Índia também se praticava, em outros países, a tal da ventosoterapia. A ventosoterapia seria para fazer o quê? As ventosas ajudariam a puxar o sangue que está preso, no caso, dentro dos músculos. Então, no caso do Michael Phelps, um atleta olímpico, fazia muita atividade física, o sangue podia ficar acumulado dentro dos músculos, diminuindo o aproveitamento muscular dele. Tá? Então, para eliminar, a intenção da ventosoterapia seria isso, ele removeria o sangue que estaria preso dentro dos músculos, aliviando aquelas dores. Tanto é que uma das principais indicações da ventosoterapia é justamente o tratamento de dores musculares. Aí o sangue sairia dentro dos músculos, ficaria então preso embaixo da pele e lentamente seria reabsorvido pelo corpo. Então tem várias técnicas que implicam na remoção do sangue, não exatamente remoção externa, tirar o sangue para fora do corpo, como no caso da ventosoterapia, em que você não teria essa necessidade de você tirar o sangue de dentro do corpo. No caso da ventosa, nessas horas, seria para remover de um tecido mais interno, no caso os músculos, para que houvesse um alívio daquelas dores. Mas o conceito de sangramento, então, pode acontecer. Então, geralmente havendo uma indicação de um excesso, de uma estagnação, eu prefiro até essa palavra, uma estagnação dessa energia. Um outro ponto que pode haver sangramento, por exemplo, é o ponto do vaso governador número 20, que é um ponto localizado bem aqui, no alto da nossa cabeça. Tá? Esse pontinho, ele tem a capacidade de reter e controlar a energia Yang. Eles dizem isso porque é o ponto que está no ponto mais alto na nossa cabeça, um ponto que está sempre em contato com a energia do céu. Por isso, então, é um ponto que sempre está controlando, carregando-se de energia Yang. E aí, em dias de calor, por exemplo, em dias que estão mais Yang, esse ponto pode reter muita energia Yang, e você fazendo a aplicação de agulha nesse pontinho, quando se tira a agulha, ele pode sangrar. Por isso que a gente tem que tomar cuidado no uso desse ponto, tá? Quando você tirar, se você usar a agulha no ponto VG20, entre outras coisas, uma coisa que eu sempre falo, tá? Lembre-se de tirar a agulha do ponto VG20. Tem muita gente que esquece de tirar essa agulhinha, tá? Porque ela está lá no alto da cabeça, então, tá? Você tira todas as agulhas do seu paciente, de repente o paciente tem cabelo, você acaba esquecendo a agulha no VG20, tá? Já teve até caso que eu soube de pessoas que esqueceram a agulha no ponto VG20 em pacientes calvos. Acho que eles pensaram, olha, tá crescendo cabelo, tá, tem um fiozinho de cabelo crescendo, quando na verdade é a agulha que estava lá no ponto. Então, lembre-se, tá? Lembre-se de tirar todas as agulhas que ficaram no seu paciente. Aliás, uma dica que eu sempre dou, normalmente a gente forra a maca do atendimento com um lençol de papel. Tá? Por mais que você saiba quantas agulhas você está usando, tá? Lembre-se de fazer o seguinte no lençol. Anotem no lençol de papel quantas agulhas você colocou. E aí, quando você for tirar as agulhas, está lá anotado,
Tá? Você colocou tantas agulhas, lembre-se de contar quantas agulhas você removeu, para ter certeza que você não está deixando nenhum brinde, tá? Não está deixando uma agulha de piercing no seu paciente. Okay? Mas voltando ao assunto, sangramento. Então esse ponto, às vezes, num dia de calor, como ele retém muita energia yang, é um ponto que pode sangrar também, mas é um sangramento então normal. Havia uma estagnação de energia yang num dia de calor, por exemplo. Quando você tirou a agulhinha, essa energia que estava retida no ponto foi liberada na forma de sangue. Isso então é uma coisa normal. Fora isso daí, existe uma outra razão para haver um sangramento também. Tá? Você pode ter pego um pequeno capilar, de repente, tá? E a gente tá cheio de capilarezinhos embaixo do nosso corpo. Então pode haver a possibilidade de você pegar um pequeno capilar e esse capilarzinho sair sangue. Mas o mais comum geralmente é uma indicação de uma energia que estava estagnada no ponto e houve a sua liberação. Aliás, se não for um desses pontos que eu falei para vocês, tá, que dei uma explicação de por que eles podem sangrar, se houver um sangramento em algum outro ponto de acupuntura que você estiver utilizando, deixa anotado na ficha do paciente, tá? O ponto X lá sangrou. Aí na semana seguinte, dá uma olhada. Se aquele ponto que você usou e houve sangramento, dá uma olhadinha. Provavelmente o seu paciente está melhor de alguma coisa. E quando você for ver essa melhora que ele está apresentando, você vai perceber que tem justamente a ver com aquele ponto que você estava utilizando e que houve um sangramento. Tá bom? Bom, então, gente, por hoje é só. Ficamos aqui. Mais e mais vídeos vão estar disponíveis aqui para vocês. Mais uma vez também, vou pedir para todos, deem likes, assinem o canal. Eu vou estar deixando disponibilizado também alguns cursos online para vocês estarem adquirindo no meu site, shenlong.com.br. Se vocês puderem estar consumindo esses cursos online também, eu agradeço muito. É eles que me ajudam a manter, tá, ativo esse canal, tá? Então, afinal de contas, a gente tem que alimentar os cachorrinhos, os gatinhos que a gente tem, ok? Então, ajudam bastante isso daí para mim, tá bom? Bom, fico por aqui, tá? Nos vemos em outros vídeos, até breve, tchau!